Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Maria de Lourdes e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer algumas dicas para vocês de como a gente tratar melhor os nossos idosos, de como a gente dá uma qualidade de vida, né, para eles melhor. E eu vou começar falando da atenção que a gente a importância, né, da atenção que a gente dá para os nossos idosos. É muito importante a gente dar atenção para eles, incluir eles no máximo de atividade possível que você vai fazer. Essa inclusão deles na sociedade, né, nas coisas que a gente faz no dia a dia, é muito importante para eles. Então, a gente às vezes vê muitas pessoas falando que cuida de um idoso, às vezes é o idoso da família, às vezes é o pai, é a mãe, é algum familiar próximo, né? E às vezes as pessoas falam muito que eles dão muito trabalho, que eles são muito teimosos. E sim, gente, alguns idosos são assim mesmo. Porém, eu acho que isso já é uma característica dele, da vida toda, já sempre foi uma pessoa assim mais difícil. E quando ela chega nessa idade que precisa de cuidados, de um apoio ali da família, a família às vezes acha que isso é muito cansativo, que eles dão muito trabalho, e às vezes a família acaba largando aquele idoso, deixa ele de lado porque fala que ele é muito trabalhoso, que é muito cansativo, e às vezes a família acaba deixando ele de lado um pouco, e isso faz muito mal, né, para o idoso. Às vezes a gente escuta também alguns idosos reclamando que está abandonado pela família, que a família não liga, que a família não dá atenção. Então é bom dar um pouco mais de atenção, tentar estar próximo, mesmo sendo uma pessoa difícil, a gente tentar estar perto de alguma maneira, ajudar de alguma maneira, gente. Devido a esse afastamento da família de um idoso, o idoso ele se sente muito solitário, e aí ele vai ficando muito solitário. Às vezes, devido à família não procurar, ele também não procura muito, porque o idoso em si também ele acha que pode estar atrapalhando a família, e eles pensam: eu não quero dar trabalho, eu não vou dar trabalho, então eu não vou procurar, só em um caso assim muito essencial. Então, eles ficam muito solitários, eles se sentem abandonados, solitários, por essa falta de participação na vida da família. Algumas pessoas pensam que uma pessoa idosa ela não soma mais na sua vida. Tem muito preconceito contra idosos, né? Muito preconceito. Infelizmente, a gente vê muito isso. E às vezes eles se sentem sim abandonados, porque tem gente que pensa, mas o pensamento dele é um pensamento, é uma coisa antiga, não é de hoje em dia. E assim, o idoso, ele tem suas experiências, tem sua sabedoria, e a gente não pode ignorar o que eles falam, as conversas, né? Eles precisam conversar, precisam dialogar, e eles têm muita coisa para somar na nossa vida, gente. Então, devido a essa solidão, abandono, a gente tem visto ultimamente muitos casos de idosos com depressão, né? A solidão em si, o abandono, eleva o idoso a uma depressão, às vezes uma depressão profunda. O idoso se isola de tudo e se afasta de tudo, da família, vive às vezes uma vida muito ruim, não tem uma qualidade de vida. A família precisa assistir o idoso de perto. Tem idoso, gente, eu já vi casos, pessoas comentando casos de idosos que a família largou ele, no caso era um senhor, a família largou ele muito tempo, não se importava, não ia na casa dele, às vezes só ligava, e ele ficava vários dias, gente, sem tomar banho, se alimentando muito ruim, de uma alimentação péssima.
E a gente precisa ter esse cuidado com o idoso. Como ele entrou em depressão, então ele não se importava assim para tomar o remédio, para se alimentar, para tomar um banho, né? Uma coisa básica, né, na vida de uma pessoa, que é você se alimentar bem, tomar um banho, higiene pessoal mesmo. E isso leva, né, gera várias doenças, não só a depressão, mas vai a depressão e gera várias doenças. Então é muito importante a gente cuidar bem dos nossos idosos. Não invalidar o que o idoso faz ou que ele fala. Não é porque ele está idoso que as coisas que ele faz não tem importância, né? Eles podem sim. Tem gente que não quer deixar o idoso fazer nada. O idoso costuma fazer coisas básicas, como tem algumas coisas que ele faz. Eu quero limpar alguma coisa, quero fazer algumas coisas simples o cotidiano que eles costumam fazer, que é da rotina dele, e às vezes a família não quer deixar, quer proibir. Então o idoso às vezes se afasta da família porque a família invalida muito o que ele faz, o que ele fala, e ele pensa, então eu vou viver sozinho porque assim eu posso ser eu mesmo, eu posso fazer as minhas coisas, posso viver, né, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Então, a melhor forma a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar respeitar, né, as vontades dele. Sempre que tiver que corrigir ele, corrigir com carinho, corrigir com carinho, com respeito. Falar, olha, isso aqui é difícil para o senhor fazer ou para a senhora fazer, deixa eu te ajudar, ou deixa eu chamar uma pessoa para ajudar o senhor. Não estou falando que o senhor não pode fazer, mas melhor outra pessoa fazer, mas para te ajudar mesmo. O senhor já está cansado, deixa outra pessoa te ajudar, mas deixa ele participar daquela tarefa de alguma forma, de um jeito seguro, né? Esteja do lado, observando, ajudando mesmo. Então ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir cuidado, respeitado, amado, ele não vai se sentir invalidado, gente. Então, a questão da perda também do apetite, né, no idoso, às vezes eles param de se alimentar bem, por vários problemas, às vezes passa a tomar alguns remédios, e às vezes o apetite fica ruim, então a gente tem que estar de olho na alimentação. Às vezes enjoou um alimento que ele gostava, e às vezes um alimento que é importante para a saúde dele, e a gente, como família, né, a família ou que seja um cuidador de idoso, esteja ali atento para substituir aquele alimento. Não gosto de um alimento X, mas substitui por um outro alimento. Por exemplo, ele consome uma fonte de proteína de um jeito e de repente ele enjoou. Você tentar substituir por outra fonte de proteína que ele goste, para ajudar ele, né? Então é muito importante essas coisas, gente. Tem muito idoso, tem idoso, né, que é muito difícil. Eu sei, né, eu sei que tem muita gente que vai falar, tá falando de idoso. Sim, tá falando que é fácil cuidar de idoso? Gente, eu tenho idoso na família, eu sei que às vezes não é fácil cuidar, mas a gente com muito carinho, com muito respeito, a gente consegue cuidar bem deles. Eles aprendem também a respeitar eles e entender o que é cuidado, o que é respeito, o que é importante para eles. Eu só quero ressaltar para vocês, eu não sou cuidadora de idoso, vim aqui fazer esse vídeo para vocês hoje, porque eu acho importante a gente cuidar bem dos nossos idosos, né? Eu já convivi com vários idosos e alguns não foram fáceis de cuidar, de conversar, de convencer de algumas coisas, mas eu falo por experiência própria que com carinho e respeito a gente consegue sim cuidar. Não só idosos da família, né? A gente só respeito e cuido do idoso que é da minha família. Não, você pode cuidar, respeitar de idoso, de qualquer idoso, ajudar alguém, um idoso de qualquer forma, tipo, você tá atravessando uma rua, ajudar o idoso a atravessar a rua. Às vezes o idoso te para, às vezes comigo já aconteceu várias vezes,
o idoso parar assim, dentro do supermercado, às vezes estou lá no Hortifruti fazendo uma compra em algum corredor do supermercado, e aí chega alguma senhorinha e elas vêm conversar sobre algum produto, e assim, não custa nada você parar, dar atenção para aquela pessoa, não vai tomar ali muito seu tempo, é questão de minutos, não vai fazer diferença assim na sua vida, não vai atrasar a sua vida, não custa nada você parar, escutar, dar atenção. Claro que tem algum idoso que às vezes está esbravejando, que está reclamando, então você também não precisa ser grosso com esse idoso, você simplesmente sai de fininho, deixa ele conversando e sai, né? Sai de fininho, dá um jeito de, sim, tudo bem, é assim mesmo, ok, e aí você dá tchau e sai da situação, se for uma situação difícil. Mas o que eu quero pontuar assim mesmo o cuidado mesmo no dia a dia do idoso dentro de casa, quem cuida, né, do idoso dentro de casa, a família que cuida, ou um cuidador, cuidadora de idoso. A gente ter esse olhar humano, né, por uma pessoa que já viveu bastante, por uma pessoa que trabalhou muito, por uma pessoa que já está cansada, por uma pessoa que tem muita experiência de vida, tem uma bagagem de vida, né, grande, e importante a gente cuidar deles e respeitar. Muita gente, né, alguns filhos, às vezes filhos, netos, muitos familiares, às vezes tá cansado de cuidar de um idoso e resolve colocar o idoso em um asilo. Acontece muito. Às vezes o idoso não é o idoso trabalhoso, não é aquele idoso que dá muito trabalho, que é difícil, mas a família, mas eu trabalho muito, eu trabalho fora, não tem quem cuide, não vou deixar sozinho e vou colocar no asilo. Gente, cada um sabe, né, de si, cada um sabe da sua vida, dos seus problemas e tudo mais, mas eu acho que essa seria a última opção, né? A última atitude a ser tomada, porque é quase um abandono. Você pegar o seu pai, a sua mãe, um irmão, alguém assim que te ama muito, que cuida de você, que convive com você e você colocar em um asilo. Eu já ouvi muitas pessoas, né, senhorinhas, senhor, alguns que já foram para asilo, o quanto é triste para eles. Eles sempre falam desse momento com muita tristeza no coração. Eles se sentem nesse momento onde eles se sentem mais abandonados na vida, né? Que foi lá, colocado lá por um filho ou por uma filha. Eu acho que é o momento mais dolorido da vida deles. Mas cada um com sua realidade, cada um, né, sabe o que é melhor para si. Mas eu acho que colocar no asilo seria melhor arrumar alguém para levar para casa, para cuidar daquele idoso em casa, para ele ficar no conforto dele, ali na casa dele. Porque mudar um idoso de ambiente é uma mudança de ambiente para eles, é mudar a rotina deles de uma forma muito abrupta, uma mudança muito brusca para eles. E o idoso, eles não são muito flexíveis, não falo todos, mas alguns, a maioria dos idosos, eles não são muito flexíveis a mudanças. Eles vivem em um ambiente, eles têm aquela rotina no ambiente deles, e é uma rotina muito importante para eles ali, né? É o lugar deles, é aquela rotina do dia a dia, às vezes de uma rua que eles conhecem, já conhecem todo mundo, daquela casa que eles moram a vida inteira. Então, gente, é muito importante, né, a gente respeitar alguns pontos assim na vida do idoso, respeitar a vida deles. Então era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Inscreva-se no canal, deixe um like e até um próximo vídeo, gente.